Bom, meus irmãos, é chegado o momento da nossa palestra de hoje. Nosso palestrante é o nosso irmão Marcos Demário. Marcos é educador, escritor, trabalhador do Grupo Espírita Seara da Luz e faz um programador e apresentador de programação na Rádio Rio de Janeiro. O tema da palestra do nosso irmão de hoje será somente a educação pode reformar a humanidade. Ao nosso irmão Mário, muito obrigado pela presença mais uma vez em nossa casa. Já esteve aqui outras vezes, é um prazer sempre recebê-lo. O microfone é seu, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com vocês em mais este encontro de corações junto à doutrina espírita. Quando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, dialogou com os Espíritos e foi formatando o Livro dos Espíritos, a obra lançada em 18 de abril de 1857, ele abordou os mais diversos temas do conhecimento humano e também do conhecimento espiritual. E como grande educador que ele era, discípulo de Pestalozzi, tendo estudado no Instituto de Yverdun, na Suíça, ele então, preocupado com as mazelas sociais, os problemas que enfrentamos cotidianamente na sociedade humana, ele vai formular perguntas que, enfeixadas, vão então se constituir num capítulo inteiro da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Lembrando que a terceira parte é justamente aquela em que Allan Kardec estuda com os espíritos as leis morais. E dessa parte, nós vamos destacar uma questão, a 796, que faz parte, então, da lei do progresso. E quando Allan Kardec dialoga com os espíritos a respeito do progresso da legislação humana. Progresso esse que acontece sempre, porque nós vamos, paulatinamente, com o passar do tempo, sempre acertando as nossas leis e procurando, na medida do possível do nosso entendimento espiritual, fazer com que a lei humana consiga se aproximar da lei divina. Então, Allan Kardec lança uma pergunta que é da máxima importância, e a resposta que os espíritos dão, justamente nos levaram ao tema da palestra. Indaga então Kardec: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Já na época, metade do século XIX, nós vivíamos sobre leis rigorosas para punir o mal, o crime. Então Allan Kardec pergunta se termos leis penais severas não é uma necessidade, porque afinal ainda estamos muito ligados ao egoísmo, ao orgulho, com todas as suas mazelas. E como ainda temos o mal predominando, então, automaticamente, seríamos necessitados de leis severas, duras, punitivas. Respondem, então, os espíritos. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. E, infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação
pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Os Espíritos estão aqui nos dizendo que no atual estágio evolutivo do ser humano, nós, os espíritos reencarnados, de fato, ainda necessitamos de leis mais severas, porque se não tivermos essas leis, nós não conseguimos nos respeitar. Mas, infelizmente, essas leis punitivas não conseguem alcançar as causas do mal. E aí, então, eles indicam outro caminho para substituirmos essas leis severas. O caminho é a educação. E eles afirmam: somente a educação pode reformar os homens, os seres humanos, a humanidade. E assim, através da educação, não teremos mais necessidade de leis punitivas, severas, porque a educação nos levará a um outro estágio de evolução moral e espiritual. Allan Kardec, ao ouvir essa resposta dos Espíritos, ao lê-la, como educador, ele faz um comentário que insere então em O Livro dos Espíritos. O Espiritismo entende que essa educação, que deve reformar os seres humanos, é a educação moral. Aquela que corrige os maus hábitos, as más tendências. Educação moral que desenvolve o potencial divino que pertence a todo ser humano, desenvolvendo as virtudes. E desenvolvendo as virtudes, automaticamente combate-se os vícios. A educação moral que direciona o uso da inteligência para o bem coletivo. A educação moral que leva o ser humano a descobrir ou redescobrir a empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro. A educação moral que põe em prática a regra de ouro da educação apresentada por Jesus. Aprender a fazer ao outro somente o que se deseja que o outro lhe faça. Essa é a educação na visão do Espiritismo. E é dessa educação que os Espíritos estão falando nesta questão 796 em O Livro dos Espíritos. O Espiritismo não ataca, não condena em absoluto a educação que se pratica nos tempos atuais, mas mostra que essa educação tem que ir além. Não basta adquirir conhecimentos das ciências em geral e das culturas humanas. É preciso ter sentimento. É necessário sair do egoísmo, desse individualismo predador que temos assistido. É preciso entrar para o campo da espiritualidade, porque somos espíritos, não somos este corpo. E conversando com o nosso grupo de estudo do Espiritismo, estamos abordando o tema morte, que muitas pessoas não querem nem saber ouvir. Mas somos espíritos, e é claro que um dia haveremos de morrer, não tem jeito. Por mais que se cuide do corpo físico, ele tem prazo de validade. Então, precisamos nos preparar para isso. Como? Realizando conosco a educação moral, trabalhando conosco
o espírito imortal que somos, e tendo a verdadeira fé de que a vida continua além da morte, que é a vida futura que o Espiritismo nos apresenta, e que todos aqueles que já partiram pela morte continuam vivos, e os laços afetivos continuam a nos unir, e a morte é apenas a porta do reencontro. Mas essas coisas não são trabalhadas nas escolas e também não são trabalhadas em muitas famílias. Nós estamos nos deixando levar pela vida material, esquecidos, adormecidos em relação à nossa realidade espiritual, que deve ser vivida em todos os momentos, e não apenas no centro espírita, não apenas no templo religioso, mas é no dia a dia, na convivência com os outros, nas mais diversas circunstâncias, para que possamos ser também o exemplo da nossa crença. Porque eu digo, eu sou espírita, então preciso ser, não apenas da boca para fora, mas na convivência com os outros, nas atitudes, nos pensamentos, nas falas, realizando a autoeducação o tempo todo. O Espiritismo não pede santidade da nossa parte, porque reconhece que o processo evolutivo ele é progressivo, paulatino, mas o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em aplicar consigo mesmo os princípios que formam a doutrina. Então, ser cada vez mais fraterno, mais caridoso, mais bondoso, mais honesto e assim por diante, desenvolvendo as virtudes no trabalho consigo e junto aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho profissional, ou seja, com os outros, onde estivermos. Aí poderemos ser classificados como verdadeiros espíritas, embora de vez em quando falhando, porque somos ainda imperfeitos, estamos nos trabalhando, mas não podemos esquecer a espiritualidade. Eu sou um espírito, eu sou imortal, e preciso também transmitir isso às novas gerações, para que elas possam então crescer, saindo do período infantil, entrando pela adolescência, juventude, com essa formação, uma formação mais humanizada, uma formação espiritualizada, porque é isso que está faltando. E por não trabalharmos isso na educação, é que temos visto as gerações se sucedendo e nada mudar. Continuamos a assistir às mesmas situações de corrupção, às mesmas situações de violência, de criminalidade, e continuamos a insistir em querer resolver o mal, o atacando através da segurança pública, que é necessária, mas que não é solução. A solução está na educação. E assim, entendendo, Pedro de Camargo, ou Vinícius, esse grande conhecedor espírita do Evangelho, que nos legou obras maravilhosas, como Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, e assim por diante, num outro livro, O Mestre na Educação, ele vai nos trazer uma fala reforçando o que os espíritos disseram a Allan Kardec. E vai então nos dizer o seguinte: a confusão, ora reinante na sociedade, resulta do descaso a que se tem votado a importante questão da educação. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do ceticismo
e da falta de confiança na eficiência da educação moral. O mundo está em crise de dignidade. Desta se originam as outras. Não é de sábios que carecemos. Os problemas da inteligência estão, por assim dizer, resolvidos, conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. Não obstante, o momento que atravessamos é dos mais angustiosos. Os grandes financistas e economistas não solucionam o problema do pão. Os estadistas de renome não resolvem satisfatoriamente o problema político. Os sociólogos de alta envergadura mostram-se impotentes diante dos problemas sociais, tais como o pauperismo, o crime, o vício e a enfermidade. Por quê? Certamente porque lhes falta a percepção íntima das grandes realidades da vida, dessa vida que não começa no berço nem termina no túmulo. Percepção que só se alcança através do culto sincero da verdade, que só se aprende sondando os arcanos da consciência e auscultando a sua voz, que só se logra no estudo e na meditação da ciência da moral, que é a ciência do coração. E ele arremata, encerrando esse belo texto: não é de conhecimentos que precisam os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm, é de sentimento. Essas palavras de Pedro de Camargo estão publicadas no livro O Mestre na Educação. Precisamos de sentimento. Saber se colocar no lugar do outro. Saber sentir o outro. Sair do egoísmo, do orgulho, da indiferença, da insensibilidade. É urgente trabalharmos isso no campo da educação. E trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos faz parte do projeto da educação moral. E quando estamos com as crianças, os espíritos recém-reencarnados, precisamos tocar seus corações. Precisamos levar esses espíritos a compreender a necessidade do bem, da caridade, do amor ao próximo e de colocar em prática a regra de ouro da educação que foi trazida por Jesus. Você só deve fazer aos outros o que você deseja que os outros lhe façam. Em casa, na escola, em qualquer lugar, brincando, estudando, não importa. Isso é bom? Você gostaria que fizessem isso com você? Não? Então, não faça isso com os outros. Se aplicássemos essa regra, e nós a temos há mais de 2000 anos, com certeza, não seríamos mais mundo de expiações e provas. Aliás, nem mundo de regeneração. O planeta Terra já seria mundo feliz. Mas não temos trabalhado isso na educação. Pelo contrário, nós damos outras instruções aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos. Se um coleguinha quiser repartir o lanche, não dê. O lanche é seu. Ele que leve o lanche dele. Se encostar a mão em você, encosta duas nele. Não seja bobo. Não deixe os outros fazerem o que bem entendem com você. Seja mais esperto, mais forte. E vai por aí afora.
É isso que nós fazemos. Ou aquele outro quadro, né? A criança tem 4 anos, 5 anos, portanto ainda é dependente, vai lá tomar banho, vai lá pegar sua roupa, vai lá escovar o seu dente, você já está muito crescido. Acontece que os nossos filhos, que na verdade são filhos de Deus, estão confiados a nós para cuidarmos deles, os orientarmos, educarmos, e não para largá-los porque eles dão muito trabalho. Eu não vejo a hora dele crescer, que assim já vai poder se virar sozinho, e graças a Deus eu vou ter sossego. E aí nós temos que perguntar, por que teve o filho? Se é o egoísmo que impera, que predomina, então deixasse que esse espírito reencarnasse com outra família, que de fato vai dar amor. Porque cuidar de criança dá trabalho, não tem jeito. Mesmo quando é o neto, e você vai lá visitar o netinho, e o neto não quer saber, ele quer correr o tempo todo, ele quer pular em cima de você o tempo todo, ele quer que você vá para o chão para brincar com os brinquedos dele, e você tentando explicar, eu já passei daquela certa idade, estou com problema de junta, de coluna, etc. Mas ele não quer saber, ele tem toda a energia do mundo, como nós tivemos, porque passamos também pela infância na nossa época, e aí você tem que dar um jeito. Vá lá no YouTube, descobre um professor de educação física para seguir uns exercícios, você se melhorar, porque tem que aguentar o neto. Vovô, cavalinho. Ai, meu Deus. Mas é neto, e você está ali para isso. Mas mais do que isso, para orientar. Opa, assim não é desse jeito, isso machuca. Não pode fazer isso, não é? E aí você tem que dar a orientação moral, e que às vezes nós não damos, nós deixamos pura e simplesmente passar, mas se deixamos passar, ele vai crescer, não sensibilizado, não tocado lá no seu coração, no seu sentimento, ele terá a tendência de se deixar levar pelas tendências que já está trazendo do passado. E aí teremos mais um adulto que será egoísta, indiferente, insensível. Nós estamos precisando de adultos com sentimento, humanizados, e que levem em consideração a realidade espiritual da vida. Por isso que o Espiritismo não é discurso, não é teoria. O Espiritismo é doutrina prática, para ser aplicada, a começar conosco e com os outros, para não desencarnarmos e temos que responder pela falta da educação moral que deveríamos ter dado aos nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos e as crianças de uma forma geral. Mas eu sou professora lá na escola, e a escola não permite que eu aborde isso. É certo, porque a escola é laica, não religiosa. Mas não tem problema, vamos abordar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da filosofia. Como fizemos certa vez com os jovens. Vocês sabem por que vocês vivem? Vocês já pensaram que podem não ter o dia de amanhã? Porque ninguém sabe quando a morte chega. Vocês sabem o que vão fazer com as coisas que estão estudando aqui na escola? E se o papai ou a mamãe vier a falecer amanhã? Você já pensou como vai ficar a sua vida? Afinal, por que nós estamos aqui? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é viver? Qual é o significado de viver? O significado da própria vida? E estamos conversando e levando-os a pensar sem falar em religião, sem falar do espiritismo, da reencarnação, nem da vida depois da morte.
E sem falar de Jesus. Mas chega lá, com o tempo. Você diz, olha, só para encerrar esse nosso bate-papo, só vou lembrar aqui o ensino de um grande mestre, vou citá-lo, mas isso não quer dizer que eu esteja trabalhando religião, mas ele é um grande mestre. Ele nos explicou, há muito tempo atrás, que só devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, que, portanto, é colocar em prática o amor ao próximo. O que vocês acham desse ensino desse mestre? E alguém que tem conhecimento, fala, o senhor está falando de Jesus, não é? É isso mesmo, é ele. Mas e aí, o que significa essa regra? E você provoca o debate, e eles saem pensando. Nunca tinha pensado sobre essas coisas. E ele começa a ter um outro sentido para viver. Enquanto não trabalharmos isso, estaremos às voltas com a depressão, com a automutilação, com os problemas emocionais, psicológicos os mais diversos, podendo chegar ao suicídio. Como diz Richard Simonetti, esse grande pesquisador, autor espírita que nos legou mais de 60 obras, no cotidiano do atendimento no centro espírita, uma coisa logo fica evidente. A maioria das pessoas que adentram ao centro espírita o fazem porque estão perdidas, desnorteadas, não tem um sentido para viver. E o Espiritismo dá esse sentido, porque trabalha justamente a educação moral e espiritual do ser imortal, reencarnado que todos somos. Por isso Leon Denis, este contemporâneo de Allan Kardec, chamado de filósofo do Espiritismo, vai nos dizer, na introdução do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aliás, obra de leitura obrigatória de todo espírita, que o nosso sistema escolar ensina muitas coisas. E são coisas importantes, mas não ensina o essencial, porque não trabalha quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E essa é a essência para se ter realmente controle sobre a vida e saber o que se está fazendo aqui, e que a lei divina é a lei de progresso, que nós estamos reencarnados para dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento intelectual e moral, porque Deus nos destina a chegarmos à perfeição, sermos espíritos puros, na nomenclatura que se encontra em O Livro dos Espíritos. Mas como fazer essa caminhada se não recebemos a educação moral? Se ninguém conversa conosco sobre a alma, o espírito, o que existe no depois da morte? Será que tudo termina lá no túmulo? Ou será que tem alguma coisa além? E se tem, que coisa é essa? O Espiritismo nos traz todas as respostas, com lógica, com a fé raciocinada, com a observação dos fatos, a pesquisa, e trazendo via mediunidade a realidade do pós-morte, porque são os próprios espíritos que se apresentam, se comunicam e dão todas as provas da sua sobrevivência, porque o Espiritismo não inventa nada, o Espiritismo é ciência. Estamos trabalhando isso conosco, no nosso dia a dia? Estamos vivendo como verdadeiros espíritas. Nós viajamos muito por este país, a convite, por causa de palestras, seminários, cursos. E aí nos perguntam de vez em quando: Marcos, você prefere viajar de avião ou de ônibus? Tanto faz como tanto fez, porque eu posso morrer no avião como no ônibus, não tem problema, tá? Então, se puder pagar passagem de avião, eu vou de avião.
E se eu tiver que morrer com ele caindo, eu morro feliz. Se não puder pagar passagem de avião, eu for de ônibus sofrer um acidente e eu morrer, também morro feliz. Porque a morte não existe. É só desencarnar. Ou como dizia a Sueli Caldas Schubert, essa grande companheira e que nos deixou vários livros, as pessoas ficam preocupadas porque a minha idade já está mais avançada. Aí querem que eu viaje acompanhada, que eu fique no hotel acompanhada. Eu sempre digo, não se preocupem. Eu posso morrer em casa, na cozinha. Eu posso morrer dormindo na cama. Qual é a diferença de dormir no apartamento do hotel? De morrer lá. Chegar, recepcionada, estou lá no hotel e fui. Não tem problema. Lá no hotel, fazendo a palestra. Pode acontecer, não? De repente, está lá fazendo a palestra, ou se preparando para fazer a palestra e chegou a hora. Então, estar em casa, não estar em casa, é de carro, é de ônibus, é de avião, é no hotel, tanto faz. Essa não tem que ser a nossa preocupação. Porque nós, espíritas, sabemos que a vida continua sempre. Essa visão que temos sobre o viver precisa ser trabalhada na educação. É urgente fazermos isso. Porque não é a Força Nacional de Segurança que vai resolver os malefícios do Rio de Janeiro. Não é ter mais e mais policiais civis e policiais militares que vai resolver os problemas do Rio de Janeiro. Eles são importantes por causa das nossas necessidades atuais, mas não são a solução. A solução está na educação, mas não é exclusiva da escola. A primeira escola é a família, é o lar. É ali que se deve trabalhar essencialmente a educação moral, a correção das más tendências que o Espírito está trazendo e o despertar das suas virtudes, o desenvolvimento do seu potencial divino. A escola vai complementar esse trabalho, vai auxiliar os pais, que são os grandes educadores. Aliás, hoje não apenas os pais, mas também os avós, os tios. Eu tenho uma sobrinha neta, desde ontem está lá falando, agora eu vou morar aqui, ou seja, na minha casa. Agora não quer mais sair de lá, chega da escola e não quer saber da avó, não quer saber mais de ninguém, quer ficar lá. Tudo bem, ela se sente bem ali conosco, nós a tratamos muito bem, e ela já disse que não precisa nem ter o quarto, ela dorme no sofá. Mas é que ela sente o carinho, o afeto, e aí nós trabalhamos. Embora, de vez em quando digam lá os pais, que nós não podemos falar não, mas nós falamos o tempo todo. Não, isso não é assim, olha só. E aí nós vamos mostrando e vamos trabalhando isso. E tentando de vez em quando conversar sobre a questão do espírito. E ela pega os livros infantis, que nós temos lá, os livros infantis espíritas, está a biblioteca montadinha lá para a criançada da família, e nós não escondemos os livros espíritas, eles estão ali mesmo. Ali, senta, conta essa história para mim. Vou contar, tem até a história de Kardec, vamos lá. E contamos. Vai lá na biblioteca, eu tenho um escritório, vai lá na biblioteca, e ela agora já mostrou uma tendência, ela adora livros antigos. Eu tenho uma primeira edição do livro Fonte Viva, do Emmanuel, do Chico Xavier. Aí ela descobriu o livro lá na estante. Eu adoro esse livro. Que bom. Você não conhece ainda o conteúdo, mas nós vamos começar a trabalhá-lo devagarzinho. Tem o Evangelho no Lar. E é esse o trabalho que nós temos que fazer. Mas lá na escola eles não fazem esse trabalho, vai dar um choque. Se você trabalhar bem a criança, ela se sentirá fortalecida para confrontar as ideias materialistas, o egoísmo e até corrigir os coleguinhas, para mostrar que não é assim que se faz, não é desse jeito não, porque isso não é bom. Então esse trabalho, que é o da educação moral, é urgente realizarmos.
E aí então, como diz o Pedro de Camargo, nós teremos seres humanos mais sensibilizados, seres humanos com sentimento, seres humanos que não serão indiferentes e insensíveis, como temos assistido na atualidade, que não estão apenas ali cumprindo uma obrigação de ser cordial, porque senão perde o emprego. Não, é porque é mesmo, é porque sai dele, porque já conquistou, desenvolveu. Allan Kardec, antes do surgimento dos fenômenos que levaram ao Espiritismo, ele escreveu um livro chamado Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Esse projeto indicava a realização urgente, o desenvolvimento urgente da educação moral no ensino público francês. A inserção, naquela época, século XIX, das mulheres na educação e a realização de cursos de formação de professores. O plano proposto para a melhoria da educação ou instrução pública, como falavam na época, foi premiado. Ganhou um concurso feito pelo governo francês, primeiro lugar. Ele recebeu o prêmio e, na sequência, o ministro da Educação engavetou o projeto. Nunca foi colocado em prática. E nós ficamos então imaginando, sei lá, pelos idos de 1824, 1828, quando ele apresentou esse projeto, se isso tivesse sido implantado. Se o Instituto de Yverdun, lá de Pestalozzi, tivesse sido multiplicado, como estaríamos diferentes, bem diferentes. E temos o Espiritismo desde 1857. E se o compreendêssemos, de fato, nós espíritas já teríamos feito a diferença aqui no Brasil, pelo menos. Mas ainda não fizemos. Não fizemos porque nós mesmos ainda não compreendemos a educação moral à luz do Espiritismo. Ainda estamos voltados a tratar do nosso corpo orgânico, acorrendo às instituições espíritas para curar os nossos males físicos e olhando as instituições espíritas apenas e tão somente como hospital. Acontece que a instituição espírita não é apenas hospital, é templo, é lar, é escola da alma imortal que nós somos. E é preciso levar o Espiritismo a todos. E começarmos a mostrar às autoridades públicas, que são egoístas, materialistas, insensíveis, que existe vida além da morte. Que a dimensão espiritual é uma realidade. E que nós só vamos resolver os problemas da sociedade brasileira e da sociedade humana através da educação moral. Essa educação que resgata Jesus. Sem discussões teológicas que acabam confundindo tudo. Mas, como escreveu Allan Kardec, estudando os ensinos morais de Jesus, e nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos esclarecer como um roteiro nesse campo educativo. É isso que está faltando. E deixamos aqui um apelo a todos os pais, a todos os avós, a todos os tios, a todas as professoras, a todos os professores, para que se engajem na educação moral do espírito imortal reencarnado que nós somos. E que não fiquemos mais assistindo essas gerações se sucederem
e não largarem o egoísmo, sendo indiferentes e se deixando levar pelos vícios e pelas paixões de toda ordem. É urgente realizarmos esse trabalho e temos na literatura espírita tudo o que precisamos para isso. Desde Allan Kardec, passando por Leon Denis, o Pedro de Camargo, o José Herculano Pires, a Lúcia Moisés, etc, etc, etc. Num rol de estudiosos e escritores espíritas ligados à educação. Nós temos mais de 100 de obras espíritas sobre educação, mas a maioria desconhecidas da maioria do público espírita. É preciso nos debruçarmos sobre isso, porque na questão 796, os espíritos foram muito claros na sua resposta. Precisamos de leis mais severas, punitivas, porque não estamos atacando na raiz a causa dos males sociais. E para atacar na raiz as causas dos males sociais, só tem um caminho: a educação. Porque somente a educação pode reformar os homens, que então, reformados do ponto de vista moral, reformarão a humanidade e farão com que o nosso mundo saia de expiações e provas para a regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. E recordando aqui, querido companheiro do movimento espírita, quando ele nos dizia: está faltando Jesus nos corações, está faltando sentimento, como nos trouxe o Pedro de Camargo. E para termos Jesus no coração, para termos sentimento e colocarmos em prática o grande pilar da educação, que é aprender a amar o próximo, só tem um caminho: a educação. Por isso Kardec proclama com todas as letras, no seu comentário, a esta questão e também a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Somente a educação moral pode nos transformar, e somente através dela, na realidade do espírito imortal que somos, é que haveremos de corrigir os desvios da nossa humanidade. Pensemos sobre tudo isso, meditemos com profundidade, agradecendo a Deus por nesta encarnação termos o contato com o Espiritismo e com Jesus. Tenhamos forças para nos moralizar, para sermos exemplo de moralização das novas gerações que aí estão conosco, clamando por amor e direção maior, mais profunda do viver. Paz em todos os corações.